abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu. Não existe texto que define melhor de que existe um santuário no céu como este. O mundo evangélico não tem a visão que nós temos no santuário. Por sinal, nós somos praticamente o único povo que tem esta visão do santuário celestial e do ministério sacerdotal de Cristo no santuário celestial. Aqui fala de uma abertura no santuário de Deus. E todos nós aqui sabemos que essa abertura, ela acontece no dia 22 de outubro do ano de 1844. Se você quiser alguns detalhes desta entrada de Cristo, além daqueles detalhes que nós encontramos em Daniel 7, você vai para casa, pega o livro Primeiros Escritos, e lá tem um capítulo dos 2.300 dias, que a serva do Senhor, ela vai mencionar detalhes desta entrada de Cristo no lugar santíssimo. E diz que dentro dessa abertura foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Quando nós olhamos essa abertura do santuário, nós podemos ver aqui algumas coisas. Nós podemos ver aqui a luz da terceira mensagem angélica, e quando se fala a luz da terceira mensagem angélica, nós temos que entender também as duas primeiras mensagens, a vinda e a hora do juízo. Quando se anuncia a vinda e a hora do juízo, uma verdade presente, essa verdade ela não foi pregada ao longo do tempo na igreja apostólica. Eles anunciaram o juízo de Deus, mas não deram uma ênfase nessa pregação. Por quê? O juízo não havia chegado. E quando então Jesus Cristo, ele adentra o lugar santíssimo, aí nós podemos dizer que o juízo é chegado. Então essa verdade é uma verdade presente para nós. Quando nós olhamos ali a Arca da Aliança, o único móvel do Santíssimo, nós precisamos entender que nesse termo, aliança, que nós estudamos aí durante um trimestre, Deus quer fazer cumprir em nossa vida a grandeza, podemos dizer, o cumprimento total das duas grandes promessas da aliança que Ele faz com o seu povo. Mais adiante vamos ver sobre isso. Mas aqui há um fato muito interessante aqui. Aqui começa o dia da expiação. Ou seja, aquele dia da expiação que havia no antigo Israel, ele aponta para o ministério de Cristo no lugar santíssimo. Quando nós vamos para Apocalipse capítulo 15, nós vamos ver algo aqui no capítulo 15 relacionado ao santuário. No verso 5: depois dessas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Novamente uma abertura no céu. Nós encontramos no capítulo 4 do Apocalipse uma abertura no céu. Nós encontramos no capítulo 11, no verso 19, uma abertura no céu. E aqui nós encontramos uma outra abertura no céu. Que abertura seria esta? Aqui é uma abertura para que os 7 anjos possam sair com as 7 taças da ira de Deus.
Até então, essa abertura, ela não era, vamos dizer assim, permitida aos anjos. Enquanto Cristo está como mediador entre Deus e os homens, não há possibilidade dos anjos, com as 7 taças da ira de Deus, saírem do santuário. E assim que a porta da graça se fecha, e quando é que a porta da graça se fecha? Quando Cristo ele deixa de ser mediador e intercessor ali no santuário celestial. Então nós encontramos aqui que no verso 6 diz que os 7 anjos, que tinham 7 flagelos, eles saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintos de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Agora o que nós queremos aqui é acentuar aqui o verso 8. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anos. O que João está vendo aqui? Ele está vendo o lugar santíssimo do santuário celestial, e ali é apresentado a fumaça da glória de Deus. Então vamos mentalizar aqui o antigo Israel. Nós temos ali o lugar santíssimo, e no lugar santíssimo havia a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança as tábuas da lei de Deus, e o pote de maná, e a vara de Arão, e a tampa chamada propiciatório. E em cima do propiciatório ali estava a manifestação visível da presença de Deus, da presença de Jeová dentro do santuário. Vamos aqui, nós não temos aqui um audiovisual, nós não temos aqui um santuário didático. O pastor Jandir está fazendo alguma coisa nesse sentido, mas nós não temos aqui, tá? Mas vamos mentalizar aqui o santuário para nós entendermos algumas coisas aqui relacionadas ao dia da expiação. O serviço diário que acontecia dentro do lugar santo. Então, todos os dias, o sacerdote, ele entrava no lugar santo. E quando ele entrava no lugar santo, entre o lugar santo e o lugar santíssimo havia uma cortina, um véu, que fazia a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Essa cortina, ela não se estendia até o teto, ela ficava um pouco abaixo do teto. Em alguma das vezes, quando a presença de Deus se fazia ali manifesta no lugar santíssimo, o sacerdote então ele tinha que se afastar do santuário, ele tinha que sair do santuário. Uma vez por ano, o sumo sacerdote ele adentrava no lugar santíssimo. Quando nós vamos ao dia da expiação, no capítulo 16 de Levíticos, então Levíticos capítulo 16, nós encontramos aqui uma descrição acerca do dia da expiação. Sim, esse está procurando esse slide, tá? Só recapitulando aqui, então aqui o lugar santo, então ele entrava no lugar santo todos os dias, e quando essa fumaça da glória de Deus, essa manifestação da glória de Deus se fazia aqui presente, o sacerdote tinha que se afastar. E uma vez por ano, o sumo sacerdote ele tinha que entrar no lugar santíssimo. Quando nós olhamos no capítulo 16,
nós não vamos aqui descrever todo o ritual do dia da expiação, mas vamos mencionar aqui apenas um detalhe que está registrado na palavra de Deus, no verso 12, falando sobre o sumo sacerdote. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo. Então ele pegava o incensário, pegava o fogo do altar, colocava aqui no incensário e colocava incenso dentro do incensário. Deu para mentalizar isso? Pastor, explica direito sobre esse incenso, Tá. que ele representava Cristo, porque hoje tem muito negócio de incenso aí. Não, irmã, deixa aqui, senão eu me perco aqui, né? Então veja bem aqui. Então veja bem, ele pegava incenso e ele colocava dentro do incensário. E ele agora pegava esse incensário, olha, veja bem, tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Então ele pegava esse incenso, colocava dentro do incensário com fogo e adentrava no lugar santíssimo. Diz: porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório. Então, esta nuvem de incenso, agora ela estaria aqui no lugar santíssimo. E esta nuvem de incenso, ela cobria o propiciatório. O que estava simbolizando isso? Se não fosse essa nuvem de incenso, o sumo sacerdote morria. Essa nuvem de incenso, ela representa a justiça de Cristo. Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que é sem pecado, aquele que não conheceu o pecado, aquele que não experimentou o pecado. Se tem uma tristeza que Jesus não conhece, é a tristeza de ter pecado. As demais tristezas Jesus experimentou. Os ais que caem sobre nós, o sofrimento humano, Jesus experimentou. Mas Cristo, ele se tornou capaz de apresentar diante do Pai a sua justiça por cada um de nós. Então é pelos méritos de Cristo, pelos méritos da sua justiça, que o sumo sacerdote podia adentrar no lugar santíssimo. Ficou claro isso? Então, representando a justiça de Cristo. E essa justiça de Cristo, representada na fumaça do incenso, que estava relacionado, veja bem, com a possibilidade do sumo sacerdote em adentrar ali e oficializar a cerimônia. Tendo essa visão, irmãos, quando nós vamos em Apocalipse, capítulo 15, verso 8, no santuário celestial, está apresentado ali para nós que a fumaça da glória de Deus está ali. E se a fumaça da glória de Deus está ali, e o texto diz que ninguém podia entrar. Por quê? Porque não tem mais esse incensário, não tem mais essa nuvem de fumaça, e não tem mais o nosso sumo sacerdote no santuário celestial. Então termina a expiação. Neste momento, Jesus
ele sai do santuário e ele despe as suas vestes. Mentalizando aqui aquilo que está registrado no livro dos meus escritos, o anjo de Apocalipse capítulo 7, ele é descrito também em Ezequiel 9 como anjo que tem um tinteiro. Esse anjo sobe até o santuário e diz que a mensagem do terceiro anjo já está concluída. Todos ouviram a mensagem, todos aceitaram a mensagem de Deus. E aí o que acontece? Jesus então pega o incensário e ele lança o incensário, ou seja, terminou a expiação, acabou a expiação, acabou o ministério sacerdotal de Cristo no Santíssimo. E agora os 7 anjos, eles agora podem sair para cumprir a missão que eles recebem de Deus. E essa missão que recebem de Deus, eles só voltarão assim que a missão estiver cumprida. E quando é que a missão vai estar cumprida? Assim que as 7 taças da ira de Deus estiverem vazias. Então agora vamos entender alguma coisa aqui que nós precisamos entender cada dia mais. Esta porta que está aberta do Santíssimo no céu, que João viu no capítulo 11, verso 19, é uma porta para nós entrarmos por ela. Amém. Pela fé. Com os olhos da fé. Então o povo de Deus tem que viver de acordo com aquilo que ele está olhando com os olhos da fé para o Santíssimo. A nossa fé, ela deve estar aqui, com os nossos olhos voltados para aqui, porque aqui está o nosso sumo sacerdote. E quando se fala do sumo sacerdote, do sacerdócio, de um modo geral, o sacerdote ele tinha 2 aspectos. O aspecto de que ele apontava para Cristo e também o sacerdote, ele era também um representante do povo. Quando nós vamos para Zacarias capítulo 3, ali está o sumo sacerdote Josué, diante do anjo do Senhor. Ou seja, o sumo sacerdote, ele está no lugar santíssimo, ele está representando o povo de Deus, e ele está representando a nossa vida, ele está representando ali as nossas impurezas, e ele é descrito como estando com vestes sujas, clamando misericórdia, clamando o perdão de Deus. E agora, vamos dizer assim, Cristo, ali como anjo da aliança, pedindo que as suas vestes sujas sejam tiradas e a sua iniquidade passe, a sua iniquidade seja transferida e ele seja vestido com trajes que possam capacitá-lo para exercer o ministério. Tendo essa visão, irmãos, nós precisamos ver aqui um texto que está no livro de Hebreus capítulo 10. Esse verso de Hebreus deveria ser memorizado, estudado, reestudado, e não deveria ser na nossa mente. Capítulo 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Paulo não está falando aqui do santuário terrestre, não está falando aqui do templo que foi reconstruído na época de Salomão. Ele certamente já estava destruído nessa época aqui. Paulo está dizendo aqui, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. E aí fala, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência,
e lavado o corpo com água pura. Então a ordem de Deus é: entre para o santuário. Se no dia da expiação do antigo Israel a exigência é para que o povo ficasse em volta do santuário, em contrição, em jejum, em exame pessoal, em profunda humilhação da alma, em arrependimento, a exigência de Deus para nós agora é o seguinte: é muito mais. Entre. Porque lá nós temos um mediador. Lá nós temos um intercessor celestial. Lá nós temos alguém que está com os seus méritos ao nosso favor. Toda obra que acontece no santuário, irmãos, é uma obra a nosso favor. Amém. Toda obra do juiz investigativo é uma obra que está ao nosso favor. Todos os recursos que Deus precisa para que nós possamos ser aceitos em cima estão na pessoa de Cristo. Nós não precisamos ter medo do santuário. Nós não precisamos ter medo do juízo. No sentido de que nós temos lá, nós já vimos ontem, que Jesus é o nosso advogado e também é o nosso juiz. E se Ele um dia nos condenar, é porque nós rejeitamos a sua intercessão. Nós rejeitamos a sua mediação. Nós desprezamos a oferta de misericórdia para nós. Mas vamos entender alguma coisa aqui mais. Olha aqui que o Espírito Profecia diz para nós. Este é o grande dia da expiação. Então nós estamos vivendo no dia da expiação. Mas nem parece que nós estamos no dia da expiação. Nós temos, às vezes, em algum momento, vivido como se nós não tivéssemos no dia da expiação. E o nosso advogado está diante do Pai, suplicando como nosso intercessor. Agora preste bem atenção. A menos que adentremos o santuário do alto e nos unamos com Cristo na obra de operar nossa salvação com temor e tremor, seremos pesados na balança e achados em falta. Entre é a ordem de Deus. Avancem cada vez mais, olhando para Jesus. Amém. Meditando na pessoa de Cristo. Apoderando-se dos méritos de Cristo. Tem uma nuvem. E essa nuvem que está no santuário é a nuvem da justiça de Cristo. A perfeita obediência de Cristo. A perfeita santidade de Cristo. A exigência completa da lei de Deus. Cristo, então, Ele a tem. E Ele está oferecendo ao nosso favor. Tudo que Deus está fazendo, irmãos, é ao nosso favor. E esse juízo está com todo esse tempo, com toda essa demora que nós assim o julgamos. É porque a misericórdia ainda nos espera. E Deus está esperando que as nossas orações, elas possam chegar até o trono da graça de Deus. Orações de um coração contrito. Então, o Espírito Santo, ele intercede aqui. E quando se fala da intercessão do Espírito Santo no coração, Paulo diz que nós não sabemos orar como convém. E o Espírito Santo, então, ele tem que ser o agente que provoca em nós a genuína oração. Se o Espírito Santo não for o nosso ensinador na oração, as nossas orações são formais. Os nossos arrependimentos são formais. Pai, perdoa os meus pecados.
Mas quando o Espírito Santo atua na mente, e ele é o nosso grande ajudador, então ele vai nos inspirar. Ele não vai orar por nós, mas ele vai nos inspirar com o seu sopro divino, para que a gente clame a Deus pelas nossas faltas, pelos nossos erros, por aquilo que nós estamos em débito com a lei de Deus, para que Cristo ele possa apresentar essas orações. E nesse incensário aqui está apresentando as nossas orações. E essas orações, elas possam chegar até o trono da graça de Deus. E ali Cristo, ele mistura a sua intercessão com o grito de misericórdia de nós. Quando nós vamos em Apocalipse, capítulo 8, Apocalipse capítulo 8, nós podemos ver isto de uma maneira... Nós não vamos estudar o capítulo 8 aqui. No capítulo 8 diz que, verso 3, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, irmãos, esta manhã penso o seguinte: as minhas orações precisam estar ali, e elas têm que subir com o incenso da justiça de Cristo, suplicando misericórdia, suplicando perdão, suplicando: Pai, pequei contra ti, fiz o que era mal diante dos teus olhos, perdoa-me, purifica-me, Senhor. E aí Jesus, ele pega esse rogo e ele se apresenta diante do Pai. Se nós não entrarmos cada vez mais pela fé no santuário, se nós não tivermos com os nossos olhos voltados para o pecado, nós perderemos a nossa salvação. É isto que a Santa Senhora está dizendo. Por que um decreto dominical? Uma ideia do maligno. Para que aqui na terra tem um falso sacerdócio. Aqui está o trono de Deus, e aqui na terra tem um trono. Aqui está o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Aqui está a besta, querendo ser Deus. Aqui tem uma lei, dentro da arca. Aqui no santuário também tem, no santuário terrestre tem uma lei. A lei de Deus é perfeita, e o filho da perdição diz que a lei de Deus é imperfeita, tem que fazer uma modificação dela. Aqui fala da santidade do sábado, cá fala da santidade do domingo. E a humanidade vai ter que fazer essa escolha. O povo de Deus que avança em direção ao santuário, cada vez mais, eles abraçam a aliança de Deus, e a base dessa aliança é a lei de Deus. E dentro da aliança tem duas promessas, que elas foram extensivas a Adão, Eva e a todos os seus descendentes, mas que elas vão ter um cumprimento, vamos dizer aqui, ser bem exato no termo, total. É assim que está no livro Grande Conflito, nos nossos dias. E quais são essas duas promessas? A promessa de que os nossos pecados cairão no esquecimento, cairão na amnésia.
Quando é que os nossos pecados cairão no esquecimento? Quando eles forem apagados dos registros celestiais. Amém. Significa que o nosso nome foi aceito. Amém. A intercessão de Cristo, ela aconteceu porque Cristo apresentou diante do Pai o nosso arrependimento. O arrependimento para com Deus e a fé no sacrifício expiatório de Cristo em Jesus. E ali então Jesus pede para nós perdão completo. Os pecados são apagados, cancelados do registro celestial, e o nome é perpetuado no livro da vida, e agora são súditos do reino de Deus, herdeiros da salvação. Mas a promessa de Deus não é só o perdão dos pecados. A promessa de Deus agora é que a lei de Deus ela esteja impressa na mente e no coração. Então a obra do Espírito Santo é imprimir essa lei no nosso coração. Amém. E as duas etapas do ministério do Espírito Santo. Na chuva temporã, o Espírito Santo quer que a lei de Deus tenha uma dimensão em nosso ser. E qual é a dimensão que o Espírito Santo quer trabalhar e trabalha em nossa vida? Cesse a prática do mal. Se você quiser chamar isso de reforma espiritual, pode chamar. Se você quiser chamar isso de santificação, pode chamar. Se você quiser chamar isso de renúncia do pecado, pode chamar. Se você quiser chamar isso de abandono de más práticas, pode chamar. Este é o ministério do Espírito Santo. E a chuva serôdia. Amém. A chuva serôdia é colocar a excelência de Cristo em nossa vida. É colocar a preciosidade de Jesus em nossa vida. É encher o santuário da alma com a luz do divino. É literalmente fazer desse ser morada do Espírito. Amém. Santuário do Deus vivente. E quando isso acontece, irmãos, virá uma outra dimensão da lei de Deus. A lei de Deus não é somente não faça o mal, mas também faça o bem. E aí, o bem estará na nossa vida. Somente o bem. No amor, só existe o bem. O mal foi uma introdução que começou no coração de um anjo. E é inexplicável. E na prática do bem, que é a prática da justiça, nós estaremos com a lei de Deus sendo revelada para o mundo. E nós vamos ser monumentos ambulantes da lei de Deus. Amém. Então, irmãos, se nós avançarmos para cima, com os olhos da fé, cada vez mais para cima, cada vez mais para Jesus, olhando o ministério de Cristo, cada dia mais sendo atraídos pela luz que procede do trono da glória de Deus, cada dia mais sendo atraídos pelos encantos da pessoa de Cristo, cada dia mais olhando para a beleza de Cristo, cada dia mais olhando para a santidade que é em Cristo. É bem verdade que isso vai contrastar com a nossa pecaminosidade. É bem verdade que, como Isaías, nós vamos dizer: Senhor, ai de mim. Isso tem sido a nossa tragédia, irmãos. Às vezes nós queremos ir para a missão sem experimentar o ai que Isaías experimentou. Ai de mim, Senhor. Sou miserável. Sou incapacitado. Estou perdido. E a serva do Senhor vai dizer que a obra de Isaías, a visão de Isaías,
é uma visão representativa para o povo de Deus. Se nós avançarmos, irmãos, mais e mais para o santuário, nós vamos ver a nossa pecaminosidade. Mas ao mesmo tempo que nós vamos ver a nossa pecaminosidade, nós vamos querer Jesus. Semelhança com Cristo. Que tempo estamos vivendo, irmãos? Tempo que ainda há a fumaça do incenso. Tempo que ainda há um incensário. Tempo que ainda há um sumo sacerdote do santuário celestial. Mas muito em breve, o texto bíblico diz que ninguém podia entrar no santuário, porque somente a fumaça da glória de Deus se manifesta ali. E os 7 anjos vão manifestar as 7 taças da ira de Deus. O inimigo tem colocado atrativos neste mundo. Tem feito com que nós desperdicemos o tempo, para que a gente não olhe para cima e veja toda essa beleza do ministério de Cristo. Avancemos em direção ao santuário de Deus. Olhemos para Jesus. Busquemos Jesus. Levante nas madrugadas, irmãos. Comece a mentalizar o ministério de Cristo no santuário celestial. Peça a Deus para que esses olhos sejam mais atraídos para cima. Muito em breve, as portas aqui na terra, todas as portas, vão estar fechadas para o povo de Deus. E a única porta que vai estar aberta é a porta de cima. Amém. 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 Vamos começar a subir. E de lá, Pastor, só que quem não estiver acostumado a entrar com ela agora não vai entrar quando fechar tudo. é verdade. A porta vai estar aberta para quem se santificou. Vamos lá, vamos avançar. Avançar em direção ao céu, ao santuário celestial. Isso, irmãos, é a coisa mais linda É mesmo. que Deus está reservando para nós. Nós estamos vendo aqui as coisas, os cercos fechando. Mas nós temos que olhar para essa porta. Porta de misericórdia. Deus esperando. A misericórdia ainda esperando. E o que é misericórdia? É Deus exercer o seu perdão, a sua misericórdia para quem não merece. Então, irmão, ninguém de nós merecemos. Mas a misericórdia é graça. E essa graça, irmãos, ela nos capacita também a viver o que Deus pede. Olhamos para Jesus, para a sua justiça. Amém? Amém. Bondoso Pai, queremos te agradecer aqui por essa visão, Senhor, dia da expiação. Pai, que os nossos olhos se voltem para cima. Amém. Voltem para Jesus. Nele está a nossa esperança, Senhor. Amém, Senhor. Só em Deus. Nele está a nossa justiça, Senhor. Amém. Abençoe teus filhos aqui, Senhor. Cada coração. Amém. Abençoe de um modo muito especial os jovens que estão aqui, Senhor. Amém. Tantas dificuldades nesse mundo, Senhor. Amém, Senhor. Ainda uma mente que está sendo formada na sua juventude. Pai, ajude-os para que, como também nós, todos os encantos que nós temos com esse mundo, Senhor, Amém, Senhor. sejam quebrados. Amém, Senhor. Pai, abençoe os teus filhos aqui, Senhor. Abençoe a tua igreja, Amém. em Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Irmãos, que visão